Mateus capítulo 6, verso 6. A seguir nós vamos ler Marcos 9, 28. Aliás, Marcos 4, 34. Mateus 6, 6, depois Marcos 4, 34. Diga comigo: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto, como que Deus vê? Te recompensará. Pode se assentar. Essas são palavras de nosso Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Essas palavras são de nosso Senhor Jesus quando Ele falava com os seus discípulos. Você precisa entender que tinha coisas que Jesus falava com a multidão, e tinha coisas que Jesus só falava com quem? Com seus discípulos. É diferente essa dinâmica. Tem coisas que Jesus falava com todo mundo junto, e tem coisas que Jesus chamava os discípulos em particular para falar com eles. Se você não tiver um particular com Deus, tem coisas que você nunca vai ouvir de quem? Porque tem coisas que Deus só fala em particular. Então, Jesus disse: quando vocês forem orar, existem duas maneiras. Você pode orar no meio da multidão, você pode, vamos fazer uma vigília, reunir 30, 20, 10, 50 pessoas. Você pode vir na igreja e orar com esse povo todo que está aqui. Mas Jesus disse que tem oração que você tem que ser entre você e quem? Ele diz: entra para o quarto e fecha a porta, porque o Deus que vê em secreto, Deus vê tudo, só que Ele fica em secreto, Ele vê. Não tem jeito sequer de esconder nada de Deus, nada, coisa nenhuma, porque Deus vê em secreto todas as coisas, Ele vê. Então Deus, quando você entra em secreto e fala com Deus, a Bíblia, Jesus está garantindo que Deus irá te recompensar. De que maneira? Publicamente Ele vai te recompensar. Ou seja, o que você pediu a Deus escondido e ninguém viu, todo mundo vai ver a resposta de Deus na sua vida. Eu vou tentar dizer de novo: o que você pediu secretamente só para Deus, Ele vai te responder, e a resposta vai ser tão grande que todo mundo vai ver. Quem acredita, dá glória a Deus. Mas esse relacionamento entre você e Deus normalmente é em particular. Veja Marcos 4, por favor, agora. Diga comigo: e com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. Então Jesus, Ele fala conforme a nossa capacidade de quê? De ouvir. Amém, pessoal? Quem está comigo? Quem está ligado? Ele falava com a multidão por parábolas. O que é parábola? É uma história que ele contava. Ele contava uma história, e através daquela história, por exemplo, se Jesus estava falando com um agricultor, ele falava de sementes. Se ele estava falando com pescadores, ele falava de barco, de redes e de peixes. Se ele estava falando com empresários, com comerciantes, ele falava de negociação. Um homem saiu para comprar um campo, e ele comprou um campo de grande valor, e lá naquele campo tinha um tesouro escondido. O homem voltou. Ele sempre falava em parábolas. Quem está me entendendo? Mas sempre respeitando a sua capacidade de ouvir. Pergunta para quem está ao seu lado: qual é a sua capacidade hoje de ouvir Deus? Se a sua capacidade é bem pequenininha, Deus vai falar pouco. Mas se você der atenção para Deus e aumentar a sua capacidade, Deus vai falar mais. Por isso eu estou te pedindo 3 dias com Deus. Olha para o irmão e diga: dá 3 dias para Deus, que você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida. Quem está entendendo? Tem gente que está aqui e nem está aqui, porque ele está aqui, o WhatsApp toca, ele vai lá, o Instagram, ele passeia no Instagram, no WhatsApp, ele vai no Facebook, alguém chama ele responde, não, eu estou aqui. Então essa capacidade que você tem de ouvir é muito pequena, Deus não vai falar. Irmãos, nem você conversa com quem não quer falar. Você conversa? Imagina que você esteja conversando com alguém, você está falando, a pessoa pega o celular e começa a digitar, ri para o celular, e você está falando. O que você faz? O que você faz imediatamente? Para.
Imagina Deus. Você já viu o oceano, as ondas do mar? Deus criou aquilo tudo. Você já viu as mais altas montanhas? Ele criou tudo. Você já viu o poder da natureza? Ele criou. Ele é grande demais. Quando Deus se encurva para falar com você, o mínimo que você tem que fazer é o quê? Dá atenção, porque Ele é grande, grandioso demais. Tem alguém me entendendo? Dá um glória a Deus. É demais. Eu estava vendo o Instagram de uma pessoa famosa, e alguém perguntou para ele assim: como eu devo chamar Deus? Eu posso chamar Deus de você? E essa pessoa disse assim: pode, chama Deus de você, chama Deus de você, chama Deus se você quiser. E eu não aceitei bem aquilo, porque Deus não é você, nem tu. Deus é o quê? Senhor, dono de tudo, capaz de fazer tudo num abrir e fechar de olhos. Pronome de tratamento, você tem que saber com quem você está falando e quem veio falar com você. Eu estou dizendo, quem veio falar com você aqui agora é capaz de mudar tudo na tua vida num abrir e fechar de olhos. Quem acredita? Dá um glória a Deus. Ele é capaz. Então Jesus, ele falava com a multidão como? Por parábolas. Mas olha o versículo de número 34. Conforme a capacidade das pessoas, ele ia falando por parábolas. Mas o 34 diz assim: e sem parábolas não lhes falava, tudo porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Particular, diga comigo, particular. Com o povo ele falava assim. Quando terminava, Jesus chamava o discípulo no secreto, naquele lugar fechado, só os dois, e Jesus explicava para eles todas as coisas. Olha para quem está ao seu lado e diga: Jesus vai te explicar. Por que aquela pessoa morreu cedo na sua família? Ele vai te explicar por que aquele acidente aconteceu. Ele vai te explicar por que o seu pai te trata daquela maneira. Ele pode te explicar por que a sua mulher está daquele jeito, por que o seu marido está agindo daquela forma. Mas aonde ele vai explicar? Ele e você. Jesus não vai fazer fofoca no meio dos outros. Olha para o irmão do lado e diga: ele não vai ficar fazendo fofoca com você no meio dos outros. Ele quer explicar em particular para você. Quem quer ouvir a voz de Deus? Aplauda Ele bem forte e dá um glória a Deus. Mas eu ouvi você dando glória a Deus. Eu estou te chamando para 3 dias, um particular com quem? E ele vai te explicar. Ele explicava tudo para os discípulos. Ele quer te explicar por que você está desempregado até hoje, por que você não conseguiu construir essa casa, por que você não conseguiu resolver o problema que você está tentando há 6 meses. Pastor, por que eu não consigo? Porque é no particular que ele quer te explicar. Ele está dizendo para os discípulos: discípulo é seguidor, discípulo é aluno. É diferente da multidão. A multidão vem para receber, os discípulos vêm para doar, eles vêm para amar, eles vêm para servir. A multidão não, a multidão vem, senta, quer receber um milagre e ir embora para casa. Os discípulos querem estar com Jesus. Aonde Jesus estiver, eles querem estar com Jesus. Quem quer estar com Jesus? Dá um glória a Deus aí. Discípulo é diferente. Discípulo, ele não quer só a bênção, ele quer o Deus que abençoa. Então, se você se transformar em um discípulo, em um o quê? Ele vai te explicar por quê. Quem quer saber? Quem tem porquê dentro de você? Quem carrega porquês? Todos nós. E Jesus está dizendo: eu posso te explicar o porquê, se você virar meu discípulo. Eu te explico o porquê. É o que o texto está dizendo. Põe de novo, fazendo favor. Mas a seus discípulos, porém explicava em particular para quem? Para os seus próprios discípulos. Tudo ele explicava em particular. Tem gente carregando dúvidas, por isso não vive. Carregando incertezas, por isso não vive. As grandes perguntas da vida estão escondidas dentro de você. E você fala: por que Deus não me fala? Ele quer te falar. Mas aonde ele quer te falar? Ele quer que você seja um discípulo. E em particular ele quer te falar. Quem me entende, dá um glória a Deus. Fala com o seu irmão: se a mensagem estiver ruim, é porque o pastor não veio pregar hoje. O que eu estou falando é Deus está vindo direto assim, ó. Eu vou dizer de novo: o que eu estou falando está vindo direto assim, ó. Quem recebe essa palavra, aplauda Jesus bem forte. Marcos 9:38, olha o que diz. Leia para mim. Disse-lhe,
Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não me segue, e nós lhe proibimos porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque ninguém há que faça um milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Verso 40. Pois quem não é contra nós é o quê? Essas coisas Jesus só falava para os seus discípulos. Aonde ele falava? Em particular. Eu quero começar antes, 9:28, eu falei 38, né? O 28, por favor. Marcos, o 9, mas o versículo 28. Diz assim: quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntou aonde? Aonde? Em particular. Aonde eles perguntou? No lugar secreto. Eles entraram sozinhos e perguntou para Jesus assim: por que não podemos nós expulsá-lo? Porque os discípulos ficou a noite inteira tentando expulsar um demônio e não conseguiu expulsar. O menino tinha um menino endemoniado, os discípulos tentavam expulsar e o demônio não saía. Quando Jesus chegou de manhã, que Jesus estava orando no monte, quando Jesus chegou de manhã, Jesus viu o pai do menino, o menino endemoniado e os discípulos ali já cansados, discutindo por que eles não conseguiam expulsar. Jesus olhou para o demônio e disse: sai dele, demônio surdo, mudo, sai dele. E o demônio foi embora. Os discípulos falaram: uai, porque os discípulos eram meio mineiros, né? Os discípulos falaram: uai, por que nós ficamos a noite inteira tentando não resolver? Jesus falou uma vez e resolveu. Só que eles perguntaram isso para Jesus aonde? Em particular. Aí o que Jesus disse? Respondeu-lhe: esta casta não pode sair senão por meio de quê? Oração. Jesus disse assim: sabe esse demônio que você estava tentando expulsar? Esse demônio só sai se antes de expulsar você orar e jejuar. Dá 3 dias para Deus, jejue. Quem pode dar glória a Deus? Dá 3 dias para Ele. Porque tem problema na sua vida. Olha o que Jesus explica em particular: que só vai sair se você jejuar 3 dias e orar. Se você fizer isso com foco, com objetivo, o que você não resolveu em 3 anos, você vai resolver em 3 dias. Foco. Se possível, na TV, você só vê o que alimenta a sua fé. BBB não. Novela não. Filme não. Mas tem uma matéria lá, pastor, que é de fé. Eu posso ver? Pode. Tem um filme que fala da Bíblia? Pode. Só veja o que vai alimentar a sua fé. Foco, diga comigo, foco. Porque tem gente que tira para jejuar, mas ao mesmo tempo que ele está jejuando, ele está na piscina nadando, ele está cortando cabelo, ele está jogando vôlei, ele está... Não, para. Foco em particular, você e quem? Aquele período de 24, 48 a 72 horas que você tirou para jejuar, de 1 dia, 2 dias ou 3 dias, você tirou para jejuar, é você e Deus. Você não marca encontro com ninguém, você não sai para balada, você não faz nada, você não vai jogar futebol, você não tira para, não, vou no salão cortar cabelo, não, meu amigo. Esse dia você tirou para ouvir a voz de quem? E Ele vai explicar para você tudo em particular. Quem está entendendo, dá glória a Deus. E problemas que você não resolvia há muito tempo, você vai resolver. Tem algum crente que acredita nisso? Aplauda Jesus bem forte. Em particular. Os discípulos perguntou: por que a gente não conseguiu resolver? Jesus falou: lá em casa eu falo com vocês. Aonde? Quando você estiver dentro de casa com a porta fechada, eu vou falar com vocês. Quem entendeu, dá glória a Deus. Mateus 24. Discípulo, diga assim: eu preciso ser um discípulo. Quem precisa, levante a mão. Se eu te der uma camisa assim, discípulo, você usaria? Quem usaria? Você precisa ser um discípulo. Mateus 24. Leia comigo, com calma. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando aproximou dele quem? Quem? A multidão ou os discípulos? Os discípulos. Aqueles que seguiam, que faziam o que Jesus queria, discípulos. Pergunta para o seu irmão: você faz parte da multidão ou dos discípulos? Quem que você é aqui hoje? Eu vou te perguntar de novo: quem você é aqui hoje? Se você for um discípulo, o tratamento com você vai ser diferente. Aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo.
Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximou dele quem? Os discípulos. A multidão ou os discípulos? Veja que está no momento de calma. Jesus está sentado e os discípulos veio conversar com ele. Não dá para a gente ficar disputando Deus com a multidão. Tem hora que tem que ser você e quem? Olha o tanto de gente querendo Jesus aqui. Quem quer? Levanta a mão. Você vai ficar disputando? Pastor, põe a mão na minha cabeça. Pastor, nossa, fala comigo. Não dá. Tem hora que você tem que encontrar com Jesus, ele e você sozinho. E ele quer te encontrar sozinho, exclusividade. Porque Jesus não quer prioridade, ele quer exclusividade com você, exclusiva. Quer dizer, ele e você, somente vocês dois. Quem está entendendo? Ai, 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 meu Deus, dá uma glória a Deus aí. Os discípulos, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, assentado. Quando aproximou-se dele os discípulos, como? Em particular, sozinhos. E lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Olha o que os discípulos perguntaram para Jesus. No meio da multidão não tinha jeito, mas Jesus estava sentado e os discípulos perguntou para Jesus assim: fala conosco, quando é que tudo vai acabar? Dai-nos um sinal. Qual é o sinal de que tudo isso aqui, o mundo inteiro vai acabar? Olha o que Jesus disse. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aí Jesus disse: olha, o sinal de que eu vou voltar é que vai aparecer gente dizendo que sou eu, e vai tentar te enganar. Mas não acredite neles, não deixe que ninguém te engane. E certamente ouvireis de quê? De guerras e de rumores de guerras. O segundo sinal que Jesus disse foi: vocês vão ficar ouvindo de guerras e rumor de guerra. Ou seja, uma nação pode invadir a outra nação. Os Estados Unidos estão num clima de guerra contra a China contra os Estados Unidos. Isso é rumor, não é a guerra, é só um rumor de guerra. Esse é um sinal da vinda de quem? De Jesus. Ouvireis de guerras e rumores de guerra. Não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Quem já ouviu esses rumores de guerra? As guerras da Malvina, as guerras de não sei o que, a guerra do Vietnã, e não sei, nós já ouvimos isso. Isso já foi, a geração passada viveu os rumores de guerra. Continue. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá o que? Fomes. Quem já viu no mundo fome? Mas o que? Terremoto. Quem já viu terremoto no mundo? Jesus disse: esse é um sinal do fim, que as coisas vão acabar. Terremotos, mas o que? Em vários lugares. Porém tudo isso é o que? Fala com o seu irmão: quando você viu os terremotos, era o princípio das dores chegando no mundo. Presta atenção, Jesus falou isso com o mundo inteiro? Ele falou com quem? Com os discípulos. Tem coisa que Jesus vai falar só com a gente. Por que você não ouviu isso no Jornal Nacional? Porque ele não fala com William Bonner, e nem com a Fátima Bernardes, e nem com a Maju Coutinho. Ele não fala com esse povo, ele fala com o discípulo. Olha para o irmão e diga: tem coisa que ele vai falar só com você. E não fique chateado porque ele falou só com você e não falou com ninguém. É porque ele te ama, e aonde ele estiver você vai estar também. Tem alguém que acredita nisso que eu estou falando? Pode aplaudir Jesus? Pode, com alegria. Continua mais um pouquinho. Terremotos em vários lugares. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Irmãos, quem está aí fora, fica feliz de você estar na igreja ou não? Tem gente que você passou a ser odiado só porque você passou a vir aonde? É necessário que isso aconteça? Jesus disse para os discípulos: não pense você que as pessoas vão te aplaudir, te abraçar, te beijar e dizer parabéns, você foi para a fé, está indo para a igreja. Não, Jesus disse: eles vão te odiar por causa do meu nome, mas esse é um sinal do fim, é porque eu estou voltando. Quem está entendendo, levante a mão. Continua mais um pouquinho.
Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Aí Jesus disse, esse tempo do fim vai acontecer assim, trair-se-ão uns aos outros. Quem já foi traído aqui, levanta as duas mãos. Levanta assim. Fala com o seu irmão e vai ser mais. Porque esse é um sinal da volta de quem? De Jesus. As pessoas começam a trair gente que você ama, gente que você acha que nunca vai falar de você, falou. Quem aqui, gente que você nunca imaginava que ia falar de você, falou de você? Sua mãe fez isso, seu pai fez isso, você falou, isso é o fim, sua esposa fez isso. Mas isso não é particular com você, é um sinal da volta de quem? De Jesus. Olha lá, neste tempo muitos hão de se escandalizar. Quem já ficou escandalizado com as coisas? Nossa, estou escandalizado com aquilo que aquele pastor fez. Nossa, aquele obreiro, estou escandalizado. E vai escandalizar ainda, porque é o sinal da volta de Jesus. Quem está me entendendo? O escândalo é o seguinte, Jesus disse, ai daquele por quem vem o escândalo. O problema é quem provoca o escândalo, não é com você. Você não pode ser, por exemplo, diga assim comigo, pecado, Deus perdoa. Perdoa ou não perdoa? Imagine que você passa ali no boteco e vê alguém da igreja tomando uma cerveja. É pecado? É ou não é? É ou não é? É pecado. Mas aquele cara sai, você viu, mas ele saiu dali, o Espírito veio no culto, o Espírito Santo falou com ele, ele dobrou o joelho, pediu perdão, meu Deus, me perdoa. Ele está perdoado? Sim ou não? Mas aí você começa a falar dele para os outros. O que você está provocando? Escândalo. O pecado Deus perdoa, o escândalo não. Quem está me entendendo? O escândalo quem está fazendo é quem? É quem faz o marketing do pecado. É quem sai falando dele para os outros. Jesus disse que nos últimos dias as pessoas iam usar o WhatsApp para fazer isso. O Instagram para poder fazer isso. Isso é um sinal da volta de quem? Mas isso ele só fala isso para os discípulos. Ele não fala isso para a multidão. Continue, por favor. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase. Quem está vendo o mundo frio do amor, gente? Até na igreja o pessoal está frio, não é? Sim ou não? Você não tem ideia. É pessoas que já não têm mais temor, nem o quê? Amor. E Jesus disse que o amor se esfriaria de quase todo. É gente que fala que vai orar para você e ora? Ora nada. Diz que vai jejuar e jejua? Jejua nada. É o amor esfriando das pessoas. Gente, o tanto de gente que precisa que a gente estenda a mão para ela, mas a gente não tem amor para isso. Você está vendo a pessoa indo para o inferno, mas você não consegue fazer nada por ela, porque você já não tem amor mais. Esse é um sinal da volta de Jesus, o amor esfriar. Olha para o irmão e diga, não deixe o seu amor esfriar, meu irmão. Eu luto todo dia para não deixar o meu amor esfriar, porque o meu amor pelas coisas de Deus esfria quando eu começo a amar as minhas coisas. Então quando eu tomo cuidado demais pela minha vida, eu paro de cuidar de vocês, eu paro de cuidar da igreja, eu paro de orar pela igreja. Aí agora eu só estou pensando em mim. Não, eu estou pensando na minha casa, porque eu quero a minha casa, porque eu quero aquele sofá, eu quero aquele sofá, Deus me dá aquele sofá, eu quero aquele sofá, me dá aquele sofá, eu quero aquele sofá. E eu esqueço que você não tem nem o que comer. Eu esqueço que a dor está te comendo a vivo e eu não faço nada por você. O amor, ele esfria quando eu começo a pensar mais em mim do que em você. Quem está entendendo? Jesus disse que esse é um sinal da volta dele. Continue. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será o quê? Irmãos, a salvação não está aqui, ela está no fim. A salvação não está no começo da caminhada. Quem já batizou? O batismo é o começo da caminhada, sim ou não? Mas a salvação não está ali. A salvação está na vida daquela pessoa que caminha até. Mas essa estrada vai ter traição, vai ter engano, vai ter gente te ferindo, gente te machucando. Mas Jesus diz, aquele que ficar até, esse é que vai ser salvo. Quem vai ficar até o final? Levanta a mão. Ei, mas ficou meio fraco, hein? Quem vai perseverar até o final? Então aplauda Jesus bem forte, dá glória a Deus. É até o fim. Até o fim que ele está pedindo. Verso 38, por favor. Verso 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio,
comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, 39, e não o perceberam. Diga comigo, Noé entrou na arca e não perceberam. Senão quando veio o dilúvio e levou a todos, assim será também na vinda do Filho do Homem. Como é que vai ser a terra? Como é que o mundo vai estar quando Jesus for voltar? Jesus disse que as pessoas vão estar como... Jesus vai estar como nos dias anteriores ao dilúvio. O mundo vai estar como nos dias anteriores ao dilúvio. As pessoas comendo, festa. Bebendo, festa. Diga para o seu irmão, festa. Festa. Comendo e bebendo. Segunda coisa, casando e descasando. Casando e descasando. Casando-se e descasando. A banalização do casamento. Casando e descasando. Elas vão estar fazendo isso. Foi assim nos dias anteriores ao dilúvio. Até que Noé entrou na arca e eles não perceberam até que veio o dilúvio. Noé entrando na arca é a igreja, os arrebatados indo para o céu. E aí vai vir a grande tribulação. Jesus vai levar os vencedores. Quem é vencedor que vai perseverar até o fim? Jesus vai levar eles tão rápido para o céu que a maioria das pessoas nem vai perceber que Jesus voltou para buscar. Como assim, pastor? Olha para mim, pisca o olho, acabou. O arrebatamento da igreja vai ser assim. O que é o arrebatamento da igreja? Jesus vai vir até as nuvens e vai tirar algumas pessoas. Quem são? Os discípulos do meio da igreja. Vai ficar o povo, os discípulos vai subir. Quem está entendendo? Num abrir e fechar de olhos, vai ser como nos dias do dilúvio. Quem ficar só vai perceber quando o dilúvio começar, quando a tribulação começar na terra. Quem me entendeu? Continua, leia comigo. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado. Quem vai ser arrebatado? Olha o que Jesus disse: 2 vão estar onde? No campo. Dona Gracinha, a senhora que é da roça. E por que a senhora fez? O que foi? Porque a senhora é da roça, eu gosto de falar com gente da roça. Você vai junto comigo? Depende. Quando a senhora ia para a roça de milho, a roça de feijão, a senhora ia fazer o que lá? Então, em outras palavras, a senhora ia trabalhar. Quem vai para o campo vai para o quê? Ah, beleza. Jesus disse, 2 estarão aonde? Fazendo o quê? Então, quem é que vai ser arrebatado? Quem está no campo, trabalhando. Quem trabalha para Jesus? O povo ou os discípulos? Fala com seu irmão, vira discípulo, rapaz. Porque Jesus está falando que se você não estiver no campo trabalhando, nem na lista de quem vai ser arrebatado, o seu nome vai estar. Tem que estar no campo fazendo o quê? O que é trabalhar? É evangelizar alguém, é trazer alguém na igreja. Domingo tem batismo, é eu trazer alguém para batizar. Depois que ele batizou, eu cuidar dele. Eu abrir a minha casa, fazer uma célula uma vez por semana e receber as pessoas, meus vizinhos, meus amigos. Em vez de ser para beber cachaça, quanta gente abre a casa dele para beber cachaça sexta-feira? Não é verdade? Abre a casa para poder jogar baralho, para jogar truco. Vem cá, vamos jogar truco. Abre a casa uma vez por semana e fala, aqui, vamos fazer um churrasco, mas o churrasco eu vou falar de Jesus. Eu quero contar para vocês a experiência que eu tive. Irmãos, isso que Jesus está dizendo, que você tem que ser discípulo. Se você fizer isso, você vai estar no campo, fazendo o quê? Trabalhando. Aí um será levado e deixado. Por que Jesus está falando que 2 vão estar trabalhando, mas só um vai subir? Porque Jesus não olha só o trabalho, ele olha a intenção com que se trabalha. Tem gente que trabalha, tem obreiro que trabalha aqui na igreja só para aparecer. Tem gente que vem na igreja só para aparecer. Senta nessa cadeira e olha só para aparecer. A intenção está errada. Tem gente que canta no altar só para aparecer. Mas tem gente que canta de todo o coração. Tem obreiro que vem de todo o coração. Está me entendendo? Tem a intenção certa e a intenção errada. Diga comigo, tem a intenção certa e a intenção. Agora, você é juiz para julgar? Porque você não vê coração, então você não julga ninguém. Caladinho. Mas no dia do arrebatamento, quem tiver a intenção errada, fica. Quem tiver a intenção certa, mas tem que estar trabalhando. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus.
2 estarão, continua, por favor, verso 41. 2 estarão trabalhando no moinho, uma mulher será tomada e a outra a mesma coisa. Tem mulheres que vêm com boas intenções e tem mulheres que vêm com intenção errada. Tem gente que vem na igreja, mulher que vem na igreja com intenção boa, tem umas que vêm para arrumar namorado. Tem ou não tem? Tem sim. É as horas, pai, me dá um namorado, pode ser aquele lá. Não tem. Então Jesus está falando assim, vale a intenção. Por que você está aqui? Quem está aqui por causa de Jesus? Quem aqui quer virar um discípulo de Jesus? Aplauda ele com alegria. Vamos dar um glória a Deus. 42. Portanto, vigiai, porque não sabei em que dia vem o vosso Senhor. Jesus é Senhor do mundo? Não, Ele é Senhor dos discípulos. Quem é discípulo? Então Jesus disse, vigia, porque viva hoje como se Jesus voltasse hoje. Olha para mim, pessoal. Eu estou dizendo para você que nós estamos vivendo os últimos dias que antecedem a volta de Cristo. Você vai ser surpreendido com muita gente aqui dentro desaparecendo, indo para o céu. Pastor, e o mundo? Como é que ele vai ficar? Normal. O mundo nem vai perceber. Sabe quantas pessoas são sequestradas, mortas e desaparecidas por dia no mundo? Milhares de pessoas, e o mundo continua rodando. O mundo quer saber de dinheiro no bolso. Compreende? Imagina se desaparecer 100 pessoas aqui. Não viu sangue, não viu crime, não viu morte, só desapareceu. Você acha que a polícia vai ficar atrás preocupada? Vai não. O mundo vai continuar do mesmo jeito. Você que sabe a verdade vai saber. Foi Jesus quem voltou. O Espírito Santo levou a igreja. E agora, o que vai acontecer? Vai começar a grande tribulação na terra. O anticristo vai assumir o controle do mundo. Ele vai se preparar para lutar contra Deus. Ele vai colocar a marca da besta. Aqueles que a receberem, porque ninguém consegue mais comprar ou vender nessa época se não tiver a marca da besta em seu corpo. Se você não colocar a marca da besta, você não compra. Por quê? O que é a marca da besta? Quem está comigo? Ih, pastor, eu vim aqui para outra coisa. Que negócio é esse? Deus está falando com você. Você não queria ouvir profecia? Melhor do que essa? Não existe. Não existe. Olha para mim. Deixa eu te perguntar, por que a marca da besta vai ser colocada? Número 1. O que o dinheiro faz no mundo? O dinheiro é o que provoca crimes. O dinheiro provoca sequestro, não é, Senhor? Provoca sequestro, roubo, estupro. Mas o que? Todo tipo de violência, droga, crack, maconha, tudo é por causa de quê? Aí o que o anticristo vai fazer? Ele vai tirar o dinheiro de circulação. Sem dinheiro, eu vou roubar o que de você? Nada. Mas aonde vai estar o seu dinheiro? Ele vai estar num sistema eletrônico. E para você comprar e vender, eles vão te dar uma marca. O número de um homem, 666, diz a Bíblia. Essa marca vai ser colocada na sua mão ou na sua testa. Igual você tira a temperatura. Já viu como é que os meninos fazem temperatura? Vai ser a mesma coisa. Então o seu dinheiro vai estar aqui, ó. Tuque, você passa no mercado, tuque, debita na sua conta. Ou seja, ninguém vai cometer crime por causa de dinheiro. Você vai ser obrigado a colocar a marca. Se você não colocar, você não come e não bebe. Mas se você colocar a marca, você já não foi no arrebatamento. Agora você perde a sua salvação. Porque quem não foi no arrebatamento, ainda é salvo. Só que agora o que você não quis fazer com Jesus, antes de Jesus buscar a igreja, agora você vai ter que exercer fé. Você não está andando de qualquer jeito agora? Depois que Jesus levou os salvos para o céu, no arrebatamento, aí o resto da igreja que ficar aqui e que conhece a verdade, vai ter que fazer tudo direitinho, o que você não quer fazer agora. Então nesse período o anticristo vai se levantar para pôr a marca dele em você, para que você perca a sua salvação. E aí você vai ver tribulação como você nunca viu antes. Pastor, isso tudo vai acontecer? Está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Quem está me entendendo? Já está acontecendo. Pastor, então o que eu tenho que fazer? Número 1, vira discípulo. Mas para mim virar discípulo, o que eu tenho que fazer? Batiza nas águas. Porque antes do batismo nas águas, você não é discípulo. Jesus disse que quem crê e for batizado será? Tem que ser pelo batismo. Ele disse: ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo.
antes do batismo você é uma criação de Deus, depois do batismo você vira filho de quem? Aí virou filho de Deus, começa a ser discípulo. O que um discípulo faz? É o que os discípulos faziam. Aonde Jesus está, eles fazem o que Jesus está falando, eles estão ensinando, eles estão no campo trabalhando. Irmãos, eu estou falando com você e nem sei por que eu estou falando isso. Mas o seu pior dor não é essa doença que você carrega, que você trouxe aqui para a gente orar. O seu pior problema não é o desemprego, não é a dívida que você está querendo pagar ou a briga dentro da sua casa. A sua pior dificuldade é Jesus voltar e você ficar. Essa vai ser a sua pior dor. Quem está me entendendo? Levante a mão. Então eu estou lhe pedindo em nome de Jesus, nessa noite, vire um discípulo. Amém? Jesus disse que vai ser tão rápido, que vai ser como um relâmpago, que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Deixa eu te mostrar, onde está? 24, 27, Mateus 24, 27. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho. Como é que o relâmpago faz? Acabou. Não é? Se ele começa lá assim, ó. Não é assim? Assustou? Se fosse Jesus, hein? Como é que o relâmpago faz? Você está assim, ó. Deu tempo de você pedir perdão? Deu tempo? Hã? Mas aquele menino... Você no WhatsApp... Voltou. Não dá tempo de nada. Ou você está preparado agora e vai, ou depois não vai ter como estar. Quem está me entendendo, gente? Está entendendo? De verdade? Você acredita mesmo que o Senhor Jesus vai voltar? Ele vai voltar. Então eu estou lhe pedindo em nome de Jesus, vira discípulo. Jesus falou todas essas coisas para o mundo? Não. Ele contou isso em particular para os seus. Ele estava dizendo para eles: eu amo vocês e não quero que vocês sejam pegos de surpresa. Eu quero preparar vocês. Amém? Sabe qual que é a coisa que eu mais estou vigiando aqui agora? Não é a sua vida, é a minha própria salvação. Senão eu coloco muita gente para dentro e eu mesmo fico de fora. Então a pessoa com quem eu não quero nem saber dos seus pecados, eu só prego, nem saber. Você tem que preocupar com os seus pecados, se arrepender e sair deles. Quem está me entendendo? O que eu estou te dizendo é para você parar de preocupar com a vida do outro e preocupar com a sua vida com Deus. Eu estou dizendo, irmãos, mais uma vez, vai chegar uma hora que você vai vir para o culto, a igreja, não sei quem vai abrir a igreja, mas a igreja vai estar aberta, você vai sentar aí, eu não sei se esse menino do teclado vai estar ali tocando, não sei se a pastora Kelly vai abrir culto, não sei, mas eu não vou estar aqui, e você vai sentir a falta de algumas pessoas na igreja. Você ainda vai xingar: o pastor sem vergonha, não chegou até agora para pregar. Eu vou deixar até a chave da minha casa escondida para você, pode ficar com ela, a chave do meu carro, pode ficar com tudo, porque Jesus vai ter voltado para nos levar, e nós não vamos mais pisar nessa terra, não vamos sofrer mais nessa terra, acabou. Quem está entendendo? Esse dia vai chegar. Aplauda direito se você acredita, aplauda direito. Vai chegar esse dia.